Ei, gente, a paz. Então, hoje a gente vai estar falando sobre a Trindade, o Anticristo e o final dos tempos. Não sei se eu vou falar tudo, mas eu vou tentar falar um pouco sobre esses três tópicos. E qual a importância da Trindade, da gente entender a Trindade? Quando a gente fala Trindade, né, primeiramente, a gente está falando de Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É um único Deus. Como exemplo, a gente pode ter a água, né, que ela tem a água, mas ela se divide em três estados: o físico, o líquido e o gasoso. A mesma coisa é Deus. A gente tem o Deus Todo-Poderoso, que está sentado no trono. A gente tem o Deus Filho, que é Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível, e ele veio encarnado aqui nesta terra, né, para sofrer em nosso lugar, morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. E a gente tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que sonda todas as coisas e conhece todas as coisas que estão no coração do Deus Pai. E ele vem fazer morada em nós para também nos santificar e nos levar até a salvação, né? O Espírito Santo é o selo nas nossas vidas de que nós seremos salvos. E eu sei que é uma coisa muito complicada quando a gente vai explicar a Trindade, mas é uma coisa que a Bíblia nos fala, que nem tudo a gente vai ter a compreensão exata, porque a Bíblia nos fala que a gente ainda enxerga as coisas espirituais como se fosse uma sombra. Um exemplo, né? Quando eu mostro a minha mão para vocês, se vocês não me conhecessem, né, não estivessem me vendo, vissem só a minha mão, você pode dizer o quê? Ah, é uma mão de uma mulher magra, branca, talvez de meia idade. É as coisas que às vezes você consegue observar olhando a minha mão. Se você observa a minha mão numa sombra no chão, apenas a sombra ali, talvez o máximo que você descubra através do formato ali dos dedinhos é que é a mão de uma mulher. Talvez. Às vezes nem isso você vai conseguir observar. E é assim que a Bíblia nos fala que a gente enxerga as coisas espirituais ainda. Mas um dia nós conheceremos Deus face a face e seremos conhecedores dele assim como ele nos conhece plenamente. A Bíblia fala, né, que Deus conhece até cada fiozinho de cabelo que está na nossa cabeça. Então, só para não ficar só nas minhas palavras, em 1 Coríntios 13 diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Nessa época aqui que foi escrito 1 Coríntios, foi há 2000 anos atrás, né? Então, naquela época ainda não existia o espelho que a gente tem hoje em dia nas nossas casas. O espelho naquela época eram superfícies reflectivas, né? Como o bronze, ou talvez quando a pessoa olhava o reflexo na água ali. Então era um reflexo obscuro que não dava para ver os detalhes, né? De nada do que estava sendo mostrado ali, né? E a grande separação que existe do cristianismo para as outras religiões é que a gente crê que Deus mandou o seu Filho unigênito, Jesus, para morrer em nossos lugares e nos salvar, né, e nos dar a chance de nos tornarmos santos como Jesus foi e nós podemos ser salvos através do sangue de Cristo. E as outras religiões não acreditam que exista um Deus que viria morrer em nosso lugar, né, para nos salvar. Eles não têm essa visão de Deus, né? O Deus deles não é dessa maneira e não viria encarnado para salvar a humanidade pecadora, né? Então esse é o grande limiar de separação. E é a principal chave que também nos separa dos israelitas, do povo de Israel. É essa questão do Messias, porque a gente crê que Jesus já veio há 2000 anos atrás e, né, foi morto em nossos lugares. Só que eles estão esperando um Messias que virá. Aí eu vou trazer os pontos que eles esperam do Messias, para vocês entenderem por que é importante a Trindade nessa hora. Os judeus esperam um Messias que vai trazer a paz mundial e a unificação. Eles esperam um Messias que vai reunir o povo de Israel na terra deles. Eles esperam um Messias que vai terminar a construção do terceiro templo de Israel, consagrando ele. E também o Messias, de acordo com o povo judeu, vai trazer a adoração a um Deus único. A gente vê que bate diretamente com o que o anticristo na Bíblia ali, que vai trazer em Apocalipse, no livro de Daniel também,
bate exatamente com o que o anticristo vai realizar. 70 anos depois de Cristo foi destruído o segundo templo de Israel pelos romanos. E então os judeus desde então aguardam a construção do terceiro templo. Só que em todo esse período, depois da morte de Cristo, da destruição do templo, os judeus têm sido dispersos pelo mundo todo, cumprindo uma profecia também que Deus falou que iria acontecer isso, porque o povo de Israel iria, rejeitar o escolhido de Deus, o Messias. Então Deus, por causa dos pecados deles e da rebelião de coração do povo de Israel, Deus ia espalhar eles por toda a terra. E a gente sabe que o Estado de Israel foi fundado, nas últimas décadas. A capital, de Tel Aviv já foi instituída através das embaixadas que foram restabelecidas lá para Tel Aviv. E em 2018, mais ou menos, que os Estados Unidos, acho que foi o primeiro país a instituir a embaixada lá. E hoje em dia, o Estado de Israel já é reconhecido, pela maior parte dos países como um Estado independente, ou seja, já começou a restabelecer o povo de Israel na sua própria terra. E agora Israel espera a construção do terceiro templo. Uma das coisas que impede a construção do terceiro templo era a novilha vermelha, que era uma novilha que Deus mandou sacrificar fora do acampamento, fora de Israel, nos limiares do acampamento de Israel na época que eles estavam no deserto. Essa novilha ia ser sacrificada, as cinzas dela seria incluída numa água de purificação que levaria também isopo e carmesim, e essa água era borrifada no povo de Israel, nos utensílios do templo em consagração, e toda vez que alguém tocasse em algum morto, seja animal ou ser humano, também deveria passar por esse ritual de purificação com essa água, com essas cinzas dessa novilha. Só que já faz 2000 anos que essa novilha estava extinta, e o povo de Israel tem há centenas e centenas de anos tentado descobrir uma novilha vermelha que servisse para ser usada nesse sacrifício. Mas quem é crente aí, que conhece as escrituras, vai compreender, que essa novilha é como se fosse uma piadinha interna de Deus com, o povo de Israel, porque quando a gente entende o significado da novilha, que ela representa o próprio Cristo que viria morrer fora, da cidade de Jerusalém, ia ser sacrificado em favor dos pecados de muito pelos mortos, que nós estávamos mortos, e pelo sangue de Cristo e a água do batismo que nos traz a vida, a gente tem comunhão com Deus novamente. Então eles estão há centenas e centenas de anos tentando achar uma novilha vermelha para fazer esse sacrifício. Só que agora, nos últimos anos, eles, aparentemente, pelas notícias que eu tenho visto, no ano de 2022, eles conseguiram achar no Texas, se eu não me engano, algumas novilhas que correspondiam à necessidade que eles precisavam lá para fazer o sacrifício, novilhas vermelhas puras. Então, assim, o que falta ainda para a reconstrução do terceiro templo agora é o poder geográfico ali de Israel sobre aquela região do Domo da Rocha, que hoje em dia, na prática, está sob o poder dos muçulmanos. E com isso vai se cumprindo as escrituras ali a respeito do anticristo, porque eles creem, o povo de Israel ali, os judeus creem que será o anticristo que de repente fará o primeiro sacrifício ali da novilha vermelha, da consagração do templo e do povo de Israel ali. E eu trouxe para vocês, para não ficar só nas minhas palavras, uma reportagem da Folha, da revista Folha, que eles levaram um sacerdote, chamado Sobel, para responder algumas coisas sobre o cristianismo e o judaísmo. As principais diferenças, Então eu vou trazer para vocês algumas respostas que o cara deu. A Folha perguntou para esse sacerdote: qual a importância de Jesus Cristo para a sua religião? Acreditamos que Jesus foi um grande homem, um grande mestre que pregou ideias universais. Porém, não o aceitamos como Messias ou Salvador, pois o judaísmo não reconhece um filho de Deus que se destaque e se eleva acima dos outros seres humanos. A convicção judaica é a de que todos os homens são iguais.
Somos todos filhos de Deus, criados à sua imagem, e nenhum ser humano pode ser considerado mais divino do que outros. Na teoria judaica, com seu enfoque rigorosamente monoteísta, Deus não pode se materializar em nenhuma forma. A crença em um Messias divino, que é a encarnação de Deus, contraria o preceito judaico da absoluta soberania e unicidade de Deus. Aí você já vê que eles batem na questão da Trindade, mas eu vou trazer para vocês todos os textos, inclusive no Antigo Testamento, que mostra, né, que Jesus já estava desde o princípio junto com Deus e o Espírito Santo. Aí a próxima resposta do Sobel. Cristianismo contradiz a teologia judaica? Deus em três? Aí ele responde: a ideia cristã da Trindade quebra Deus em três seres separados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Compare isto com o Shema, a base da crença judaica. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus, o Senhor é um. Os judeus declaram a unicidade de Deus todos os dias, escrevendo-a sobre os batentes das portas e atando-a à mão e à cabeça. Esta declaração da unicidade de Deus são as primeiras palavras que uma criança judia aprende a falar e as últimas palavras pronunciadas antes de morrer. E aí a segunda pergunta que a Folha faz para esse sacerdote. Um homem como Deus? Aí ele comenta, né? Os cristãos acreditam que Deus veio à Terra em forma humana, como disse Jesus. Eu e o Pai somos um. Maimônides devota a maior parte do guia para os perplexos a ideia fundamental de que Deus é incorpóreo, significando que ele não assume forma física. Deus é eterno acima do tempo, é infinito além do espaço, não pode nascer e não pode morrer. Dizer que Deus assume forma humana torna Deus pequeno, diminuindo tanto a sua unidade como a sua divindade. Como diz a Torá, Deus não é um mortal. Tá, então eu vou mostrar para vocês agora a Trindade ao longo da Bíblia. Eu trouxe só alguns principais versículos, mas a gente lendo, a gente encontra Jesus e o Espírito Santo em quase toda a Bíblia, né? Primeiramente, que é o que a gente mais ouve, que a gente mais conhece, é lá no princípio de Gênesis, que diz: o Espírito pairava sobre as águas. Então, primeiramente, a gente sabe, né, que o Espírito de Deus já estava pairando ali sobre as águas, né? Depois, façamos o homem à nossa imagem. Deus falando para si mesmo, façamos o homem à nossa imagem. Né? A gente já pode concluir que o Espírito Santo e Jesus já estavam ali desde o princípio. Em Isaías 63:10, mas eles foram rebeldes e contristaram o Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. E assim, gente, a gente vai ver na Bíblia uma palavra chamada Malek, nas escrituras originais ali, que significa o anjo do Senhor. Aí toda vez que o anjo do Senhor, Malek, aparece na Bíblia, a gente vai entender que está se tratando da figura de Deus, que é o próprio Cristo. Porque esse anjo do Senhor, né, ele vinha e ele se apresentava aos homens e ele tinha o poder de renomear as pessoas e ele também abençoava as pessoas. Ele, sempre que esse anjo falava, ele usava as palavras como se fosse o próprio Deus. Ele fala, eu, o Senhor, o abençoarei, né? O próprio Jesus falando, né? E aí ele também recebia sacrifícios. Então é entendido através dos estudiosos que esse anjo do Senhor é a figura do próprio Cristo que aparecia no Antigo Testamento. E a gente às vezes precisa entender fazer uma separação, né? Que às vezes na nossa cabeça a gente não tem essa separação. Que a gente tem toda a escritura desde o Novo Testamento, então a gente sabe quem é Jesus. Mas as pessoas do Antigo Testamento ali, eles não sabiam a revelação que Deus ia trazer através do plano dele de mandar Jesus à Terra, né, como seu filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Então, no Antigo Testamento, eles não conheciam ainda o plano de Deus, quem era Jesus que viria, né? A gente vê Davi, por exemplo, falando, o Senhor disse ao meu Senhor, né? Então, eles entendiam que existia Jesus, mas eles ainda não sabiam muito bem o que iria acontecer de forma clara, ou pelo menos eles não deixaram isso de forma assim tão clara, né? Quem é Jesus, o que iria acontecer, não tão clara, mas eles deixaram, né? Diversas passagens falam exatamente o que iria acontecer, né?
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-se o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Depois também tivesse o anjo do Senhor, Maleque, aparecendo no val de Jaboque, ali com Jacó, e trocando o nome de Jacó para Israel, abençoando ele. Então, assim, o que eu queria fazer vocês entenderem é a importância da gente entender no nosso coração que Jesus é o próprio Filho de Deus, que ele veio ao mundo para nos salvar, e como isso vai afetar quem não tiver com a fé firmada em Cristo no final dos tempos. Porque a Bíblia fala que esse anticristo enganaria muitos, e ele vai realizar grandes sinais e milagres. E se a gente não ter no nosso coração que o nosso Messias foi Jesus Cristo e ele virá na segunda vinda para nos buscar, muitas pessoas serão enganadas. E a Bíblia nos fala ainda que esse reinado do anticristo, o Messias, que se assentará no trono ali de Israel, né, o anticristo judeu, né, ele vai reinar durante alguns anos, mas logo a paz e a unificação mundial que todos estavam esperando vai se acabar. Porque ele vai guerrear junto com Gog e Magog e vai ser destruído. Aí naquele momento, Israel toda vai perceber que na verdade o Messias que eles esperavam já tinham vindo e eles rejeitaram. Então que você possa ter sua fé firmada em Deus, estudar as Escrituras Sagradas para não ser enganado e possa confiar que a segunda vinda de Jesus, o nosso Messias, vai ser para nos salvar. Que o Senhor Jesus venha te abençoar. Se der, eu faço um segundo vídeo explicando melhor as coisas, mas creio que já deu para te abençoar de alguma maneira. Estude as Escrituras e fica com Deus. Beijo!